As sociedades muito evoluíram nos últimos 2 séculos. Contudo, algumas perguntas ainda são feitas, porque não encontramos as respostas adequadas. O Espiritismo, como mensagem eterna do mundo espiritual à humanidade, vem em auxílio aos homens para que as suas indagações possam encontrar as respostas certas. Acaba de começar o programa A Vida em Foco e te convidamos para refletir juntos sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! Vimos em programa anterior as razões do sofrimento. Hoje será tratado por Carlos Augusto São José sobre o karma ou a lei de causa e efeito, que segundo os ensinamentos do Espiritismo é a forma de resgate dos erros cometidos, uma vez que o sofrimento nos propõe aprendizados e reflexões importantes diante daquilo que a vida nos exige. Desta forma, acompanhe a entrevista e tire suas dúvidas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado. Fique conosco. A seguir, a crônica da semana. Interessante como observar no corre-corre de hoje em dia, as pessoas estão sempre reclamando da falta de tempo. O tempo é de fato uma grande riqueza e que foi distribuída de maneira igual por Deus. Nenhum de nós consegue fazer com que o seu dia tenha 1 segundo a mais ou a menos. O que faz com que o nosso tempo seja verdadeiramente rico para nós é a utilidade que nós damos no momento que nós estamos usando do nosso tempo. Quão triste é ver nos dias de hoje as pessoas dizendo assim, vamos fazer alguma coisa para matar o tempo. Quantas vezes não reconhece que matando o tempo estão matando preciosas oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Paulo de Tarso fez uma advertência muito interessante a esse respeito. Ele disse assim, que aquele que faz caso do tempo para o Senhor, o faz. Porque é Deus que nos dá o tempo na vida. E se a gente não souber utilizá-lo com sabedoria, pode ser que nós estejamos fazendo caso do próprio Criador. Então cabe a cada um de nós olhar como é que nós vamos administrar esse precioso recurso e fazer com que ele se multiplique em riquezas para o nosso coração e para com aqueles que convivem conosco. Use bem o seu tempo. A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista é sobre o karma e o ajuste de contas. Veja o que o Espiritismo fala sobre esse tema. Acompanhe. Prazer enorme estarmos adentrando mais uma vez ao seu lar com a entrevista de hoje. E hoje, com a grata satisfação, temos Carlos Augusto São José conosco. Seu Carlos, servidor público federal aposentado, trabalhador de largo tempo, seu Carlos, no movimento espírita. Prazer recebê-lo aqui, seu Carlos. É um prazer estar com vocês. Então, tá certo. Seu Carlos, anteriormente, quando o senhor esteve aqui, o senhor nos falou do sofrimento. É verdade. Sofrimento mexe com todo mundo, na verdade. Isso, né? Mas, indiscutivelmente. É um tema importante, mas hoje nós queríamos aprofundar e tratarmos da lei do karma, ou seja, da lei de causa e de efeito. E na doutrina espírita nós encontramos como sendo o eixo central da questão exatamente do sofrimento e da forma que se entende que a lei divina estabeleça como um resgate dos erros cometidos. Vamos aprofundar a questão um pouquinho, seu Carlos? Vamos. Esse é um assunto importante, a gente tem pedido para ser atendido, e eu lhe pergunto de início, onde no Novo Testamento, seu Carlos, nós encontramos a confirmação da lei do karma ou da lei de karma, lei de causa e de efeito? Daniel, quando Jesus esteve conosco e nos deu o sermão da montanha ou do monte, naquela tarde sublime, inesquecível, lá às margens do lago da Galileia, ele elencou um conjunto de erros graves que a sociedade vinha cometendo e os comete até os nossos dias. Ele mostrou claramente que a justiça de Deus está atenta e que aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que destroem famílias, que desenracam, amaldiçoam seus irmãos
odeio, enfim, cometem todo um elenco inumerável de crimes graves. E Jesus então afirma que eles serão réus, que todos os culpados serão perante a justiça de Deus réus. E ele conclui dizendo algo que é fundamental para o entendimento da questão, que nós, melhor seria que cortássemos a mão e arrancássemos os olhos se nós fôssemos instrumentos de escândalos, porque isso doeria menos do que ser lançado às chamas, né? Essa figura do inferno, que nós sabemos que são as dores nas regiões umbralinas, Perfeito. em que as pessoas vão pagar o peso da consciência que levam. E ele então diz que aí vai haver muito choro e muito ranger de dente. Nós sabemos que ranger de dente é uma expressão extrema de interpretação da dor. Não existe dor maior que não aquela que faz a pessoa ranger dente. E ele então define a questão dizendo claramente que daqui nós não sairíamos até pagar o último ceitil. O que significa dizer que todos os erros que nós cometemos aqui na Terra, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que devolver à justiça de Deus da maneira mais correta que possamos agir, no bem que nós possamos praticar. Se não nessa vida, numa vida posterior. O senhor fez referência a esses, aspas, crimes que a criatura comete e que eles teriam sido, digamos assim, referidos por Jesus. O senhor pode, por favor, citá-los novamente, Sr. Carlos? Nós, sempre que tratamos dessa questão em palestra e em outros momentos, nos lembramos de que Jesus, quando foi preso lá no horto, né, no Getsemane, Pedro, na preocupação de defender o Senhor, puxou da espada e cortou a orelha de Malco, que era o chefe da milícia que, por ordem de Caifás, fora prendê-lo. Jesus, então, segura a mão de Pedro e diz: Pedro, não faça isso. Há aqueles que interpretam que foi um gesto de paz do Senhor Jesus. Seria se terminasse aí, mas Jesus acrescenta: Pedro, não faça isso, porque quem com a espada fere, pela espada será ferido. Há um evangelista, não sei se é Marco, que diz que quem pela espada mata, pela espada será morto. Então, aí está evidente a lei do karma, porque não existe ação sem reação, não existe efeito sem causa. O ato de fazer o mal a alguém com a espada, que é um símbolo, vai repercutir mais à frente no resgate, como nós chamamos popularmente de karma. Nós vamos mais à frente, para sintetizar, encontrar a interpretação de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, em sua epístola, que ele diz claramente, chamando a atenção daqueles cristãos do tempo de outrora: não zombem da justiça de Deus, porque o que nós semearmos, nós vamos colher. E vamos encontrar nos registros de João, lá em Apocalipse, no capítulo 13, claramente definido, que quem mata será morto, quem fere será ferido, quem escraviza será escravizado, mostrando que existe uma correspondência entre o erro e o resgate. Aí é que a gente interpreta com a precisão matemática que a justiça de Deus é realmente perfeita. Poderíamos até dizer que Jesus deixou isso claro quando ele condenou Jerusalém à destruição. Lembremos-nos disso? Vós que matais os meus enviados, apedrejais os meus profetas, ai de ti, Jerusalém, quantas e quantas vezes eu te quis aninhar sob o palho da minha misericórdia, como faz a galinha com seus pintaíos, mas não o quiseste. E então, não ficará pedra sobre pedra. 33 anos depois, em 66, dá-se o cerco de Jerusalém. A profecia de Jesus se concretizou. 4 anos de lutas, que o general Tito, filho do imperador Vespasiano, acabou com Jerusalém, fazendo exatamente o que Jesus disse. Não ficou pedra sobre pedra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos naquele período, exatamente como nos fala a história. Isso seria, sem dúvida nenhuma, a expressão do karma para aquele povo. Exatamente. Que ele pode ser individual, mas pode ser coletivo também. O karma pode ser individual, pessoal, pode ser grupal, pode ser familiar, pode ser nacional e pode ser internacional, como nós vimos recentemente nessas tsunamis, nesses terremotos que abalam interesses coletivos. Seu Carlos, nós vamos para um rápido intervalo, porque a Renata está nos chamando, e depois nós vamos falar da lei da reencarnação. Um instantinho só, por favor. Muito bem. Retornamos já já. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já!
Retornamos com o segundo bloco da entrevista, com o tema Karma, o ajuste de contas. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta, estamos conversando com Carlos Augusto São José. Seu Carlos, o senhor, em programa anterior, quando esteve aqui, nos falou da reencarnação como um mecanismo da lei divina para a reparação, para o ajuste daquilo que o senhor chamou de karma ou da lei de causa e de efeito. Esse mecanismo divino que a doutrina espírita nos apresenta é o único mecanismo pelo qual nós podemos resgatar os débitos e as culpas anteriores, ou há um outro mecanismo que já na vida presente nós podemos utilizar? Exatamente. Não necessariamente pela reencarnação. Certo. Nós temos na história do cristianismo fatos contundentes a esse respeito. Haja vista o exemplo de Paulo de Tarso, que foi quem deu a maior contribuição à divulgação do cristianismo depois do próprio Cristo, já no primeiro século da nossa história. Ele cometeu crimes horrorosos que na história da cristandade ninguém cometeu individualmente. Era um sociopata, né, seu Carlos? Exatamente. E durante 30 anos ele passou por sofrimentos inomináveis, mas deu um testemunho eloquente de recuperação. E foi recebido por Jesus, assim que ele foi degolado, lá nos arredores de Roma, junto ali a Via Ápia, que é perto do cemitério dos antigos romanos. E então, vejam, é a prova de que Jesus o recuperou para o seu reino, como ele próprio disse: vem, Paulo, né? Cumpriste bem a sua tarefa e resgataste com dignidade todos os teus débitos. Seja bem-vindo no reino de meu Pai. Vejam, ele cometeu muitos crimes, mas durante 30 anos ele os recuperou, né? Fazendo o bem possível ao seu alcance. Há também a própria história de Maria Madalena, ou a Maria de Magdala. Quem se corrompeu mais como mulher naquele período do que ela? Ninguém. Mas, no entanto, depois que ela conheceu os ensinamentos do Senhor Jesus, ela se recuperou totalmente, se recompôs e foi, inclusive, através da tarefa em que ela lidou com os leprosos daquele período, mormente educando os filhos dos leprosos que morriam, é que ela, então, ela se renovou completamente e também, após a morte, foi recebida por Jesus. O que prova que nós podemos, na presente encarnação, resgatar, não só pela dor, o que não é desejável, mas pela ação no bem. Nós podemos fazer tanto bem que cubra, junto à contabilidade de Deus, as dívidas que nós possuímos, sem que haja necessidade da reencarnação. Agora, é claro, quando o espírito não se dedica ao bem na presente existência, ele vai ter que responder pelos males que praticou. Aí a reencarnação entra como essa moeda abençoada que Deus nos deu para o pagamento da nossa dívida no banco da justiça de Deus. Interessante essa visão, seu Carlos, porque às vezes as pessoas imaginam que elas não são capazes, ou não teriam condições diante da misericórdia divina de se restaurar perante si próprias e perante a própria consciência divina a partir dos erros cometidos na presente existência. Então é possível se refazer aquilo, por isso que o senhor está dizendo, depende de esforço, perfeito? Sim, depende somente de esforço pessoal. Se a pessoa adquire consciência dos erros que cometeu, nesse nível de autoconsciência que adquire, ele tem que adquirir força também, proporcional, para o resgate devido. E ele será amparado, porque a justiça de Deus não é somente energia, é acima de tudo misericórdia. Na medida em que nós nos dedicamos à nossa recuperação espiritual, como faz a própria justiça humana. Se considera as agravantes, considera também as atenuantes. E na medida em que a gente mostra boa vontade, a justiça de Deus nos dá o dom do arrependimento e nos perdoa. Tão somente exigindo que a gente recupere, através de atitudes no bem, os erros cometidos. Mas aí entra a reencarnação como bênção de Deus, como misericórdia de Deus. Porque se fosse, como dizem as religiões, nos jogar no inferno eterno, seria de uma maldade extrema. Não, Deus não nos joga em inferno eterno algum, não existe inferno eterno. Mas permite que nós possamos provar, evidentemente, de maneira contundente, que nós estamos recuperados, fazendo tanto bem quanto o mal que nós realizamos indevidamente. O senhor falou em inferno. A justiça de Deus, ela é sempre muito rigorosa com as nossas culpas, senhor Carlos? Exatamente. Porque essa ideia de inferno parece que dá a ela ideia é esdrúxula, né, Daniel? Incabível nos nossos dias.
Porque se Deus é de misericórdia, como nós sabemos e o Espiritismo nos orienta, é incabível aceitar qualquer ideia de destruição quando nós vemos que a vida é muito rápida, é de uma extrema transitoriedade. Por que Deus nos daria uma existência de 50, 60, até 70, 80, 90 anos para fazer todo o bem necessário para ir para o céu, quando as próprias condições em que nós nos vivemos, nós nos localizamos, não permite isso? É claro, então, que a bondade de Deus não vai, por isso, nos punir, dando-nos um sofrimento interminável. Erramos por 30, 40, 50 anos, vamos dizer assim, até mais, e vamos ficar eternamente num sofrimento injustificável? Não. Nós, de acordo com a justiça e misericórdia de Deus, vamos ter tanto tempo para acertar quanto nós desperdiçamos no mau uso do nosso livre-arbítrio. Sr. Carlos, uma última pergunta, porque o nosso tempo está se esgotando. Todo sofrimento é originário das nossas culpas passadas? Sim, inquestionavelmente. Eu tive a oportunidade de lembrar que o próprio criador da psicanálise, Sigmund Freud, ele disse num determinado livro, num determinado texto, que não existe dor, sofrimento em nossas vidas que não tenha uma causa anterior. Se nós não encontramos a causa na presente vida, obrigatoriamente temos que nos remeter a uma vida anterior. É como Allan Kardec explorou no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata das aflições, das causas anteriores e atuais das aflições. Lendo os textos que estão nesse capítulo, nós vamos entender perfeita e logicamente como as coisas verdadeiramente ocorrem. Sr. Carlos, suas considerações finais, até porque lhe agradecemos a presença aqui mais uma vez. Eu tenho o hábito sempre de lembrar, como já fiz oportunamente, de que nós não temos que ficar indagando de Deus porque é que nós sofremos. Nós temos é que perguntar a nós próprios, pelas noções hoje adquiridas com o Espiritismo, por que é que nós erramos. E confiar na bondade excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos lembrou que quando fossem difíceis os nossos momentos existenciais, quando nós estivéssemos carregados de aflições, que nós o procurássemos, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Muito bem. Sr. Carlos, obrigado pela sua presença aqui. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua. Você tem uma dúvida e quer que respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois essa poderá ser a resposta que você procura. Olá, meu nome é Rogério, sou adventista, moro em Curitiba e tenho uma pergunta. O Espiritismo é, como dizem muitos pastores protestantes, uma seita? Caro Rogério, obrigado por sua participação, por sua pergunta oportuna. Aproveito para lembrar que se você tiver alguma dúvida, escreva para contato@avidaemfoco.com.br. Será sempre uma alegria poder responder em nosso programa, colaborando com o esclarecimento dos que estão sinceramente interessados em conhecer o Espiritismo. Vamos lá. Dizem alguns que o Espiritismo é uma seita. A palavra seita origina-se do latim secta, que significa dividir, seccionar, sectar. E diz respeito de forma geral a grupos que professam uma doutrina, uma ideologia, sistema filosófico ou político que divergem do sistema dominante. Alguns estudiosos definem seita como a organização de um grupo contra um meio que considere hostil ou descrente. O grupo se fecha numa posição, num corpo doutrinário próprio, separando-se do original. Especialistas dizem que na literatura romana e pré-cristã, seita era um partido ou escola filosófica. Na Vulgata Latina, que foi a tradução da Bíblia para o latim no século IV e no século V, encabeçada por Jerônimo, um notável teólogo e historiador ligado à Igreja de Roma, seita é definida como a variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo. Por aí, bem se vê que uma seita surge como uma segmentação, uma fragmentação de um grupo principal. No caso das religiões, foi o que aconteceu com o judaísmo ao tempo de Jesus, depois com o catolicismo e com a própria reforma protestante do século XVI, que deu origem a dezenas de denominações e escolas com as mais variadas tendências pelo mundo inteiro. Ocorre que depois de algum tempo, as seitas também podem tornar-se religião principal, consolidando-se como tal.
No caso específico do Espiritismo, convém lembrar que ele é um conjunto de leis, de princípios revelados pelos espíritos redimidos das lutas da Terra sob a coordenação direta de Jesus e que se dedicam ao progresso da humanidade. As leis pelo Espiritismo reveladas são naturais, são divinas. É assim que vamos encontrar princípios fundamentais, tais quais Deus, como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, um Deus justo, misericordioso, perfeito, imutável, entre outros atributos. Vamos conhecer a lei da reencarnação, expressando a perfeita justiça de Deus, a existência dos espíritos e as leis que regem sua comunicação com o mundo material. Vamos compreender que a vida pulsa em uma infinidade de outros planetas, não somente na Terra. Os espíritos ainda apresentarão as noções de livre-arbítrio, evolução, entre outros. Dirão que Jesus é o modelo a ser seguido, o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu. E assim vai, num conjunto de revelações que formam um sistema lógico que engrandece Deus e a sua criação e que não deixam margem a contradições, sobretudo em função da sua consistência e profundidade. O Espiritismo não é dissidência de nenhuma crença anterior, de nenhum sistema existente. O Espiritismo é uma revelação das leis naturais e vem completar e esclarecer o que Jesus já havia revelado. A palavra Espiritismo foi criada por Allan Kardec, perto de 1857 em Paris, para designar esse conjunto de revelações. Se surgir um grupo que negue qualquer um dos princípios do Espiritismo, logo esse grupo nem Espiritismo poderá ser considerado. Portanto, não há uma seita espírita propriamente e nem o Espiritismo poderá ser definido como seita. O Espiritismo é o corpo principal que completa a revelação de Deus na Terra, iniciativa de Jesus. As pessoas que utilizam o termo seita para se referir ao Espiritismo ou não conhecem o seu significado ou o utilizam para diminuir-lhe a importância, haja vista que, segundo a tradição popular, seita é um termo pejorativo. Seja como for, ambas são fruto de falta de conhecimento e algumas vezes até da má fé. Ainda bem que o Espiritismo esclarece. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em Gotas. O fim da Guerra dos Sexos. A questão 201 de O Livro dos Espíritos propõe: em uma nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher? E a resposta é fascinante. De certo, posto que são os mesmos os espíritos que animam os corpos dos homens e das mulheres. Essa proposição, trazendo o quilate dessa resposta para a humanidade, oferecido pelos espíritos, nos dá uma dimensão de uma espiritualidade que vai para além do gênero específico de um ou de outro. Fala-nos, portanto, da vitória da guerra dos sexos, da superação desse embate de sexo forte e sexo frágil, porque efetivamente a questão de gênero é uma questão circunstancial. Numa perspectiva espiritual, o espírito, em renascendo como homem, desenvolve um potencial. Em renascendo como mulher, desenvolve um outro potencial. Sem excluir a necessidade do avanço do gênero, especialmente do gênero feminil, que ficou sepultado no preconceito e, de uma certa forma, em desfavor e em desvantagem em relação ao gênero viril, nós vamos nos dar conta, com essa visão de espiritualidade superior, de que a humanidade entrou por descaminhos justo porque polarizou para uma sociedade patriarcal um valor de poder atribuído mais ao gênero masculino, portanto, a energia yang. Assim, quando damos-nos conta de que o ser humano detém a energia viril e feminil, detém a energia yang, que caracteriza a masculinidade, e yin, que caracteriza a feminilidade, dentro dessa visão psicológica mais profunda, nós vamos perceber que nós nos desequilibramos enquanto sociedade, porque não conseguimos equilibrar essas duas energias.
tanto na manifestação do gênero propriamente dito, mas também dentro de cada indivíduo em si mesmo, porque eu como um homem, você como mulher, detemos as duas polaridades sexuais enquanto energia. Detemos a energia Yang e Yin, muito embora sejamos homens ou sejamos mulheres. E assim, quando uma energia se sobrepõe demasiadamente à outra, surge um descompasso. A reencarnação nos possibilita buscarmos desenvolver essas potencialidades adormecidas e fazermos um movimento de equilibramento das duas energias, mesmo estando num corpo masculino ou estando num corpo feminino. Assim, quando nós conseguimos visualizar a figura de Jesus, nós não conseguimos perceber se ele é mais viril ou feminil, porque efetivamente, não obstante reencarnar-se no gênero masculino, ele detinha as duas potencialidades sexuais em regime de abundância e profundamente integradas. É para lá que nós estamos viajando, nesse horizonte de espiritualidade superior, para a integração das polaridades sexuais dentro de cada um de nós, independente do gênero que por ora estagiamos. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.